Senhor me desafiou a ministrar nesta manhã, melhor dizendo, uma palavra que na realidade eu relutei a semana inteira. Até estava comentando com a Cláudia e com a Marli que eu falei assim, eu acho que eu vou pedir para a Marli ministrar. Porque às vezes o Senhor quer falar conosco, e às vezes a gente se acovarda, a gente recua. Assim como foi Jonas, nós também fazemos isso. Mas não é sobre Jonas que quero falar. Eu quero que você repita comigo, você sabe que o pastor Rodrigo gosta de pregar com vocês, amém? Então não fica bravo comigo, não fala assim, porque repete tanto, é porque eu quero que você grave essa mensagem. Eu quero que ela seja assinada no seu coração nesta manhã. Quero que você repita comigo, diga, o meu tetelestai. Ixi, falou em mistério, né? Fala, tetelestai. De novo, tetelestai. Na quinta vez você é batizado com fogo. Aleluia, diga comigo, o meu tetelestai ainda não chegou. Aponte para 2 ou mais pessoas aí, diga, o seu tetelestai ainda não chegou. Aleluia, é o texto que está lá em João, capítulo 19, o versículo 28 ao 30, que diz o seguinte, vamos ler. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, diga comigo, tudo estava concluído. Aleluia. Para que as escrituras se cumprissem, Jesus disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de ísopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Diga comigo, está consumado. Está aí, queridos, um dos vários acontecimentos memoráveis da vida do nosso Messias. Aquele tão simbólico e forte sacrifício de cruz em prol da minha e da sua vida. Essa é uma das maiores expressões do êxtase, da conclusão de um propósito na vida de alguém. E este alguém era Cristo Jesus. Depois, por passar 3 anos obedecendo aquilo que o Pai havia o comissionado, depois de experimentar as maravilhas de Deus, o poder, a autoridade, de libertar a tantos, de curar a tantos, de ressuscitar a tantos, na finalização do seu 3º ano, acontece o maior sacrifício de todos, que é a morte de Cristo Jesus. E nesse processo de alguns dias, estando nas mãos dos fariseus, e dos mestres da lei, dos soldados romanos, Cristo, ele experimenta um sofrimento muito árduo. Talvez um sofrimento que eu e... me ajuda aqui, por favor. Que eu e você não suportaríamos. Um sofrimento que talvez nas primeiras horas, Cláudia, o Senhor falaria, a gente, melhor dizendo, falaria para Deus, Pai, chega, eu não aguento mais não. Mas esse Cristo que desceu com um propósito, com um objetivo, ele decidiu ir até o fim, porque ele entendia que a grande vitória, aleluia, a grande bênção que seria alcançada ao término dos seus 33 anos, seria maior do que todo o sofrimento passado por esses dias. Seria um sofrimento que atingiria multidões, seria um sofrimento que atingiria anos e anos e anos à frente.
e que era um sofrimento num despertar que atingiria a vida de 12 homens, que estariam dispostos a passar por qualquer situação. Este é um dos vários momentos memoráveis. Jesus sempre deixou claro que Ele não veio, irmãos, para o mundo para passar umas férias. Vou tirar lá descanso do Pai, bispo. Jesus não veio no mundo para passar um tempo, para curtir a humanidade. Jesus não veio também estabelecer um reino dizendo que, olha, ei humanos, existe deuses. Não. Porque muitas culturas dizem isso. Quando a gente para estudar um pouco a cultura greco-romana, nós vamos ver vários deuses, como Zeus, Afrodite, Hades, Hércules e tanto outros. Mas sabemos que existe apenas um Deus. Você pode dizer comigo, um Deus? E nesse local, irmãos, não há lugar para mais nenhum. Existe um único, é um único trono, é um único Deus. E é nesse que nós acreditamos, é em Cristo Jesus, é o Filho do Deus Altíssimo, como está escrito no Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 7, olha o que diz: e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? O endemoniado reconhece quem este humano era, quem esse Jesus era, que não era qualquer Cristo, não era qualquer Jesus. Jesus sempre afirmou que veio fazer a vontade do Pai. Diga comigo, a vontade do Pai. Melhor isso, diga mais forte, diga a vontade do Pai. João capítulo 6, versículo 38, vamos ler. Olha o que diz: pois, palavras de Jesus, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. João capítulo 4, versículo 34, disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Às vezes é meio estranho analisar esse texto dizendo a minha comida. O que Jesus estava dizendo com isso? Jesus estava dizendo, irmãos, sobre a sua satisfação. Não era a questão de comer algo, não era a questão de ingerir algo, mas a satisfação. Ele estava dizendo: a minha satisfação é fazer a vontade daquele que me enviou, mas não apenas fazê-la, mas concluí-la. Aleluia, aleluia. Jesus veio não apenas fazer, mas Ele veio concluir. Diga comigo, Jesus não veio fazer. Diga forte, diga: Jesus não veio fazer, Ele veio concluir algo. Aleluia. Estamos vendo uma era onde os cristãos estão deixando seus propósitos. Escute, vou repetir. Nós estamos vivendo uma era onde os cristãos, eu e você, estamos deixando os nossos propósitos inacabados. Nós começamos algumas coisas e nós não terminamos. Nós dizemos que estamos preparados, mas na realidade, no decorrer do caminho, nós desistimos. E nós deixamos os nossos propósitos inacabáveis diante de Deus. Por isso que
o título da ministração é: o seu tetelestai ainda não chegou. Você não concluiu o seu propósito. Por que nós queremos abandonar as coisas, deixar? Por causa das dificuldades, por causa dos problemas, mas problemas que Cristo enfrentou, irmãos, com as oscilações dos seus discípulos, com a afronta dos fariseus, escribas, com a incredulidade da sua família. Pastor, a minha família não acredita em mim. Desculpa, querido, você não é o primeiro, porque o primeiro foi Jesus. A família de Jesus não acreditava que ele era o Messias. Ainda diziam a ele: ei, se você é esse cara todo, por que você não vai para os lugares grandes e começa a se divulgar, a falar de você mesmo? E aí ele disse: esse não é o propósito. O propósito era alcançar as ovelhas perdidas da casa de meu pai. Então o seu tetelestai ainda não chegou. Quando eu fiz uma viagem recentemente, fui na casa de alguns amigos, e chegando lá, esses amigos me apresentaram um quarto de oração. E que lindo! Eu tenho meu local de oração em casa, mas não é o quarto. Eu gosto da mesa. Eu chamo o Espírito Santo para a mesa. Mas eles tinham um quarto, eles tinham um espaço. E não era, bispo, aquele cantinho onde a gente guarda as bagunças. Não era o cantinho aonde ninguém quer entrar, porque a gente não suporta o cheiro. Era um local expressivo. Era um local preparado para estar com aquele que é e aquele que há de vir. E aí quando eles me convidaram, como eu estava fazendo jejum, e nós estávamos reunidos, eles começaram a jantar, eu falei: eu vou subir, não vou ficar aqui sofrendo não. Aí ela falou: pastor, vai lá no quarto de oração, vai lá, daqui a pouco a gente sobe. E aí eu subi. Quando eu entrei no quarto, o Espírito Santo já estava lá. Já estava lá. É incrível, irmão, quando a gente consagra algo ao Senhor. Se você nunca consagrou algo ao Senhor, faça o teste. Consagra a sua vida, consagra um local da sua casa, consagra algo ao Senhor. E você vai ver como aquilo se torna intocável. Quando alguém chegar, alguma coisa acontece. E quando eu entrei naquele quarto, o Espírito Santo falou comigo rapidamente. Eu falei: eita, eu nem orei. Eu nem comecei a orar, porque a gente pega no tranco, né? Eu nem virei a chave ainda. Mas o Espírito já falou comigo. E ele disse algo tremendo, tremendo, irmãos. Ele disse algo tremendo comigo. Ele disse para mim: alguns não alcançarão os meus propósitos. Outros até chegarão aos locais do propósito, mas poucos permanecerão. E quando eu recebi aquilo, eu falei: uau, Espírito Santo, é comigo isso? E aí ele disse: eu não quero apenas que você chegue ao propósito que tenho para você, mas eu quero que você permaneça até o fim. Talvez você já começou a sua caminhada cristã tantas e tantas vezes. Tantas e tantas vezes você disse: agora vai, agora eu estou com tudo. Mas no decorrer dela, algo te paralisou. E aí você disse: ah, não dá para mim. Não dá, pastor, não dá. Eu não sou como você. Eu não sou como A, como B.
E eu quero dizer nesta manhã, glória a Deus, que você não é como eu, porque Deus tem algo expressivo para a sua vida, é algo extremamente particular, para realizar e movimentar através de você, aleluia. Mas o segredo não é apenas naquela primeira euforia, levantar a mão e dizer, eu estou aqui, eu estou pronto, mas é no correr da caminhada, poder dizer, Pai, ainda que eu não entenda, eu confio em Ti. Ainda que eu e você não entenda, você precisa confiar assim como Jesus. Você precisa confiar assim como João Batista. Escuta, João Batista tinha um propósito. E qual que era o propósito de João Batista? Anunciar a vinda do Messias, preparar o caminho. Esse era o propósito de vida daquele menino. Quando ele conclui o seu propósito, que ele batiza Jesus, passando-se alguns dias, ele é preso. E estando preso, ele manda os seus discípulos irem até Jesus e perguntar a Jesus, ei, você é aquele mesmo que eu deveria preparar o caminho? Ou teremos que esperar outro? Jesus simplesmente chama os seus discípulos e mostra para ele a maravilha, a ousadia, as curas e os milagres. E os discípulos voltam para falar para João Batista que realmente ele era o Messias, que ele havia cumprido o seu propósito, que ele havia preparado o caminho, que ele havia chegado e concluído aquilo que ele nasceu para fazer. E quando ele conclui, ele é decapitado. Ah, pastor, não, ele concluiu o seu propósito. Eu garanto que quando João Batista entrou no céu, os anjos o esperavam, porque Jesus disse que nascido de mulher não haverá nenhum igual a ele. Então eu entendo que os anjos esperavam João Batista, e Deus estava lá aguardando ele entrar. E quando ele chegou aos portões celestiais, talvez ele disse, cheguei. E Deus disse para ele, já era tempo. Vem, tenho muitas coisas a te revelar. Tenho verdades que você, João, não sabe ainda, e que Cristo está lá, agora é com Cristo. Vem, se assente aqui com os santos, se assente com os 24 anciões, se assente com os anjos, deixa eu revelar ainda coisas que vai acontecer, porque ele havia concluído o seu propósito. Quantas vezes, irmãos, nós nos empolgamos a respeito de várias coisas, pensamos mesmo, agora estou chapado no Espírito Santo, talvez depois de um culto poderoso, aleluia, talvez de uma conferência, um seminário, ou talvez foi o seu secreto, você teve um secreto assim extraordinário, o Espírito Santo desceu com os anjos, com os arcanjos, com os querubins na sua casa, e foi algo fenomenal. Mas se passar algum pouco de tempo, para você e eu desanimarmos, e tudo aquilo que o Espírito Santo havia plantado em nós, sumiu. Acabou as promessas, cadê? E eu quero pedir que você feche seus olhos agora, aonde você estiver, você que está em casa também. Lembre-se daquele momento, lembre-se da maior revelação que você recebeu,
quando Deus falava do seu futuro, quando Deus falava os lugares que você iria chegar, aonde Ele queria te levar. Aquelas promessas não foram mentiras, foram palavras verdadeiras. Foram palavras verdadeiras. Eram as nações que Deus havia falado. Vai chegar. Era a cura, era um milagre. Vai chegar. Era o ministério. Vai chegar. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então as promessas eram verdadeiras. Aquelas promessas não caíram ao chão, elas estão ativas no reino do Espírito. Era a salvação do seu familiar, era alcançar o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Ei, vai chegar. Aquelas promessas eram verdadeiras. Mas havia um segredo em tudo aquilo. O segredo é que você precisa ir até o fim. Deus começa, irmãos, a colocar responsabilidade nas nossas mãos, bispo, e a gente começa a ficar com medo. Fala para mim onde nós estaríamos se Cristo tivesse abandonado a cruz. Aonde nós estaríamos se aqueles 12 homens que decidiram morrer por esse evangelho, eles não acreditassem, ele desistisse, dissesse ao Senhor: escolhe outro. Aonde eu e você estaria? Você só está aqui porque alguém acreditou o suficiente para morrer, para não desistir. A luta vai ser travada, olha só o que diz 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 ao 10, olha só o que diz, o apóstolo Paulo dizendo isso: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, somos perplexos, mas não desesperados. Pode continuar. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus. O morrer de Jesus. O morrer de Jesus. Para que a vida de Jesus também seja revelada ao nosso corpo. Não vai ser fácil para você, não vai ser fácil para mim, e não será fácil para ninguém. Jesus disse que perseguiram a Ele, e que o servo não é maior do que o seu Senhor, e se perseguiram a Ele também perseguirão a vós. Então não será fácil, mas não desista. Talvez nunca se ouviu tanto as pessoas falarem que querem morrer. Quero morrer, pastor. Tantas pessoas pensarem ou cometerem suicídio. E sabe por que isso? Não é porque elas não amam a vida, elas amam. Você está ouvindo um ex-depressivo e um ex-suicida. Eu sempre amei a vida, mas porque lhe faltava um verdadeiro propósito.
faltava um sentido para viver. Essas pessoas estão perdendo o sentido e perderam o seu propósito de vida. Mas eu, nesta manhã, no nome de Jesus, assim pela graça curadora e redentora de Jesus que me alcançou, eu estou aqui como boca profética de Deus para lhe dizer: o seu tetelestai ainda não chegou. Você não vai morrer não. Vai não. Porque você ainda não concluiu o seu propósito. Ainda não. Você não pode desistir, Deus ainda conta com você. Todos os homens, quando chegaram a sua hora de partir, não só de morte, mas de entrega, tinha a certeza e paz no espírito, de que tudo que Deus havia planejado em sua vida, já tinha concluído. Jesus foi o primeiro. Quando ele pede água, lhe dão vinagre, ele disse: Pai, não há mais nada. Todos os pontos e vírgulas que havia escrito sobre mim, se concluiu. Está consumado. O apóstolo Paulo, quando chega no final da sua carreira, 2 Timóteo 4,6, olha só o que ele diz: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Você pode dizer que já combateu um bom combate? Ou não? Você está no início da sua história que Deus começou a escrever. Você não combateu ainda, querido. Você precisa combater o bom combate. Paulo diz: combati o bom combate, terminei a corrida. Aonde você está? Você está no meio. O meio não é o fim. É preciso cruzar a linha de chegada. E quando você cruzar a linha de chegada, o primeiro a celebrar é aquele que te criou. Porque existe prazer em Deus em tê-lo ao nosso lado. Mas é só na conclusão do propósito. É só quando você concluir a história que ele escreveu, como diz o salmista. Versículo 8. Agora me está reservada a coroa da justiça. Sabe para quem entrega a coroa da justiça, irmãos? Para quem foi injustiçado. Você está se sentindo injustiçado? Está se sentindo injustiçado? Glória a Deus, você acabou de receber uma coroa. Porque esta coroa é para os injustiçados. Paulo diz, ele tinha certeza: agora me é reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que me amam, melhor dizendo, a sua vinda. Versículo 9, ele diz para Timóteo: procure vir logo ao meu encontro. Meu Deus do céu, o que é isso? O que Paulo está dizendo a Timóteo? Porque o seu tempo de partida era pouco, era imediato. Dali a alguns dias Paulo seria decapitado também, irmãos. Não ia ter a possibilidade de se encontrar com Timóteo. Por isso ele envia uma carta. Mas Paulo diz: procure vir logo ao meu encontro. Paulo estava convidando Timóteo a ir para o céu. Pastor, convidando Timóteo a morrer? Não. Paulo estava convidando Timóteo a concluir, bispo, os seus propósitos.
Ele disse: tenha pressa em fazer os teus propósitos, tenha pressa em cumprir a promessa que foi estabelecida na sua vida, meu filho, porque ao momento que você cumprir, logo mais você estará comigo. Aleluia! Você quer ir para o céu? Quer ou não quer? Levanta a mão quem quer ir para o céu. Ixi, são poucos, eu vou fazer uma oração. Você quer ou não quer ir para o céu, irmão? Você quer encontrar com Jesus? Você não vai agora não, pode ficar despreocupado, que eu não vou fazer a oração da extrema-unção, não vou não, pode ficar em paz. Você quer ir para o céu? Levante as mãos, levante suas mãos. Você quer ir para o céu? Quer mesmo? Você quer se encontrar com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com o Alfa, com o Ômega? Você quer encontrar com Ele? Então cumpra o seu propósito. Cumpra o seu propósito. Eu não vou mais adiante não, depois eu termino. O seu tetelestai ainda não chegou. Toda vez que você desistir, que você parar, que você deixar o outro concluir o seu propósito, você nunca chegará ao fim. Nunca. A promessa que Deus estabeleceu para te levar até determinado local, ela é existente. E Deus quer celebrar com a sua alegria. Mas você precisa continuar. Porque você não pode dizer já está consumado. Você não pode. Vamos ficar de pé nesta manhã.